Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no meu canal ainda, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo, se assim vocês gostarem do estudo, né? Que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, com pessoas do grupo de vocês, seja ele de qual instituição for, o grupo de igreja, onde vocês quiserem fazer com que esse vídeo chegue. Vamos ajudar a palavra do nosso Deus a ser espalhada. Se você, que é aquele que tem acompanhado o meu canal, sente que de fato, de verdade, aquilo que eu tenho feito aqui tem sido sério, tem sido um trabalho de verdadeiro e sincero coração, eu tenho procurado realmente levar a vocês o entendimento da palavra, então espalhem também. Vamos compartilhar esse vídeo, certo? E se vocês quiserem fazer um comentário, será muito bem recebido. Um comentário de, até mesmo mostrando para mim algo que eu não vi, me dando um direcionamento a mais. Eu não me importo com isso. Eu só gostaria muito de que os comentários fossem de acordo com aquilo que está no estudo do canal. Eu tenho percebido que às vezes existem pessoas que não assistem os vídeos, não assistem os estudos do canal por completo, não pegam o vídeo realmente, assistem todo, para ver que tudo aqui que é falado é mediante a palavra, com textos bíblicos e fundamento muito profundo das Escrituras, e fazem comentários que muitas vezes não tem nada a ver, de fato, de verdade, com aquilo que tem sido feito, né? Mas isso não é para todos, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês e vamos começar. Eu estava com saudade já de vir trazer o estudo, mais estudos no canal, mas eu já avisei, já falei, desde o começo, quando eu comecei a fazer estudos nesse canal, em 2021, no dia 26 de agosto de 2021, foi quando eu coloquei a primeira live, que não foi um vídeo, foi uma live no canal. Eu não sabia nem como se fazia nada, certo? E eu coloquei no canal este vídeo, por quê? Porque eu recebi ordem do Senhor de fazê-lo. Ele me disse que existia urgência e me mandou pregar a palavra dele, de tudo aquilo que ele estava me mostrando e que continua me mostrando. E isso foi o que eu fiz por obediência, que para mim foi muito difícil. Nunca pensei em ser youtuber, nunca pensei em pregar a palavra de Deus na internet, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Não tenho intenção de ficar famosa, não ganho nada com isso, nada contra os canais que são monetizados, não quero que me entendam mal, mas eu não ganho nada. Meu canal não tem monetização. Não ganho um centavo. O meu intuito aqui realmente é falar da palavra e daquilo que Deus tem me mostrado, porque isso foi uma ordem que Ele me deu. E eu, claro, sem dúvida nenhuma, vim obedecer aquilo que Deus, o Senhor, estava me falando, certo? Aqueles que são mais antigos no canal sabem disso, esse já é o segundo canal. O primeiro canal eu perdi. Tudo por quê? Porque eu venho tentando trazer aquilo que Deus tem me mostrado mediante a palavra, e muitos assuntos eles não são, digamos assim, não são bem recebidos pela plataforma, mas tudo bem, a gente vai continuando. Esse já é o segundo. Eu tenho sentido muita dificuldade, para mim não tem sido fácil. O primeiro equipamento com quem eu trabalhava, que foi os meus filhos que me deram, que era o meu primeiro notebook, quando eu comecei a fazer o trabalho, depois de um tempo ele não aguentou, ele começou a dar problema, e eu tive que arrumar outras formas, né, de fazer com que os vídeos fossem gravados. Tudo isso, gente, tem sido feito por amor, primeiramente a Deus e depois aos irmãos. E a palavra do Senhor, que ela seja realmente pregada. Eu não estou com isso pedindo ajuda de ninguém para nada, não tenho intenção nenhuma, não é isso, porque eu tenho levado isso com seriedade, feito o meu melhor, procurado arrumar formas e maneiras com as minhas condições de levar para vocês aquilo que eu tenho levado, certo? Chegou um tempo que alguns vídeos no final já, de quando eu falo que o meu equipamento começou a me dar problema, já não ficaram tão bons, e aí foi que o Espírito Santo, eu fui pedindo a Deus, ele foi me dando outras formas de fazer. Meu vídeo não é um dos melhores, eu não tenho equipamentos maravilhosos, eu não sou uma youtuber, eu não tenho um canal monetizado, eu não tenho a intenção de ser uma pregadora da palavra do YouTube, eu só tenho vindo aqui obedecer a ordem do Senhor. Eu gostaria de deixar isso claro. Eu já falei disso, mas eu gostaria de deixar claro para que muitos daqueles que ainda não me conhecem venham entender. E quando vierem assistir, venham parar e refletir no que está sendo falado. Vão lá, abram a Bíblia, procurem aquilo que é citado
para que vocês venham ver se aquilo tem coerência ou não, mediante o seu entendimento. Mas o que eu quero fazer aqui é levar a palavra de Deus adiante, certo? A gente vai falar hoje de um assunto que, ai meu Deus, eu acredito que não vai, que assim como eu, né? E aqueles que são mais próximos de mim, com quem eu converso muito da palavra, meus filhos, meu esposo também, é mais ouvinte do que participante no sentido de falar ou estudar também, ou pesquisar algo. Meus filhos são mais inteirados nesse assunto de estarem também comigo, vendo as coisas que estão acontecendo, mas com quem eu converso mais, quando eu falei daquilo que eu estava percebendo, ficaram bem tristes, a gente ficou meio que... Porque eu acredito que ninguém quer, né, que essas coisas aconteçam. E o que eu quero falar? Quando eu comecei a falar, né, dos estudos no canal, o Senhor ele foi me dando as coisas mediante estudo por estudo. Ele não chegou para mim, me deu tudo, abriu todas as revelações, descortinou todas as revelações e falou, agora vai lá e fala. Não. Ele tem me dado as coisas aos poucos, por etapas, e eu venho falando mediante aquilo que ele vai me dando. Mediante o que ele vai me dando, eu venho falando. Ele vai me ensinando, ele vai me mostrando na palavra, e eu venho e mostro para vocês. Por isso que muitas vezes eu começo a falar de um assunto e depois eu vou, digamos assim, mergulhando mais a fundo neste assunto e vai aparecendo mais coisas que Deus vai nos mostrando que nós não conhecíamos, que eu também não conhecia. Isso aconteceu com o vídeo que fiz no mês de janeiro, no comecinho de janeiro, que eu falo a respeito do calendário do Senhor aliás, o relógio de Deus está apontando no céu, que eu falo de uma data, né, aproximada do arrebatamento da igreja. Isso, de certa forma, foi bem polêmico em muitas situações. Mas por quê? Porque Deus ele veio me levando mediante os acontecimentos, mediante as coisas, e os vídeos estão aí para provar, que ele foi me mostrando que, primeiramente, que o calendário que estava sendo dito, que era o calendário dele, estava errado. Isso foi vindo, e depois ele foi me dando como que é realmente o calendário dele diante da palavra, diante das coisas que ele deixou para que nós observássemos, que é o sol, a lua e as estrelas, que são aqueles que nos dão a diretriz dos tempos e das estações. Eu já falei tudo isso nos vídeos. E isso foi aumentando, foi modificando até chegarmos aqui. Eu fiz um short dizendo que realmente, e eu sempre falei que se este ano que nós entramos de 2023 fosse o ano de 5.993 no calendário do Senhor, então o arrebatamento aconteceria no 3º mês, no 5º dia, que é a festa de Pentecostes. Não a festa de Pentecostes, que foi comemorada agora semana passada, né? No calendário do povo de Israel, que eu já expliquei que está errado. E como nós sabemos disso? Deus nos deu condição, mediante a palavra, mediante estudos aqui no vídeo, de entendermos que, para nós sabermos o tempo exato, nós temos que seguir as diretrizes da Bíblia, as diretrizes dos próprios acontecimentos históricos, para saber em que mês estamos no calendário do Senhor, e que o calendário do povo de Israel este ano está um mês atrasado. Existem anos que ele fica mais do que um mês atrasado, 2 meses, por quê? Quase 2 meses ou 2 meses, por quê? Porque existe de 3 em 3 anos um ano que tem o 13º mês. Tudo isso eu já expliquei, mediante sol, lua, estrelas, a palavra, o calendário. Nada disso que eu estou falando aqui é novo, tá tudo aí no canal, tudo no canal. Então, mediante a tudo isso que já aconteceu, eu resolvi voltar aqui para falar que nós temos mais coisas a observar, né? Mais coisas a observar. Eu falei para alguns que têm o meu contato no particular, que a gente conversa, pessoas mais próximas, amigos, que a gente sempre faz mediante a pregação da palavra, que se eu tivesse condições de saber exatamente o ano que nós estamos, eu estou falando do ano, certo? Eu não estou falando do mês, do dia, estou falando do ano. No calendário do Senhor, porque ele ainda não havia me mostrado, que eu viria aqui para falar. Se tem uma forma na palavra, se ele tem aqui, digamos assim, no oculto na palavra, porque a palavra de Deus está aqui, a Bíblia está aqui, o cânon está aqui, mas nem tudo que está aqui descrito foi descortinado para nós ainda. Deus está descortinando, ou seja, ele está permitindo a revelação dos mistérios dele na palavra,
que muitas vezes nós lemos e passamos os olhos por cima e não entendemos. Ele está permitindo agora, no tempo que estamos vivendo, que venhamos de fato e de verdade conhecer as profecias dos últimos dias, porque elas são para agora, e é agora que ele tem nos revelado. O desejo do Senhor é que compreendamos os acontecimentos. Não foi à toa que ele disse que ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, que ele não faria nada sem revelar. Então é o desejo dele revelar. Está tudo aqui já, mas nós só vamos compreender pela revelação do Espírito Santo, mediante aquilo que ele vai descortinando, que é o que ele tem feito na minha vida nesses últimos quase 2 anos, me mostrando o entendimento da palavra de forma bem diferente daquilo que eu vinha estudando. Eu tenho mais de 30 anos de convertido, eu tenho muitos anos que eu sirvo a Deus, eu tenho muitos anos que eu conheço a palavra, que eu estudo a Bíblia, que eu sempre amei escatologia, eu sempre amei o assunto do fim dos tempos. Era algo que eu me debruçava na palavra para pesquisar. Não entendia, tinha coisas que não batiam, ensinamentos que já estavam sendo ensinados há muito tempo, que não faziam jus àquilo que eu queria compreender, que o Apocalipse tinha uma sequência, que os acontecimentos teriam uma sequência. Graças a Deus, Deus tem nos mostrado que sim. Está aí o estudo do Apocalipse do 1 ao 22, do capítulo 1 ao 22, para quem quiser tirar essas dúvidas, tudo mediante a palavra. Você pode acreditar ou não, é uma questão sua, mas tudo que eu tenho falado aqui tem sido dado para mim, revelado para mim, sim, pelo Espírito Santo, sim, através da palavra, através da direção, através de estudos históricos, através de sonhos, através de ele falar comigo em audição de voz. Ele faz do jeito que ele quer. E ele já fez de toda forma, ele já me mostrou de toda forma, ele já usou irmãos para comentarem assuntos do qual eu fui pesquisar, que me fez entender outras coisas. Ele usa do jeito que ele quer, e é isso que tem acontecido até aqui. E como eu falei nos shorts que eu fiz, eu falei, se este ano fosse o ano de 5.993, então o arrebatamento aconteceria no 3º mês, no 5º dia, que neste ano, cairia entre o dia 24 a 26 de julho de 2023. De junho, desculpa, gente. Por quê? Porque o Pentecostes verdadeiro acontecerá justamente neste dia que eu estou falando para vocês, deste ano. Que eu não sei se é o ano de 5.993, e estou acreditando agora, neste momento, que ainda não é este ano, o ano de 5.993, que seria o ano que estará faltando 7 anos para que complete os 6.000 anos da Terra, os 6.000 anos digamos assim, do reinado humano na Terra, que a Bíblia fala que nós teríamos 6.000 anos. Eu já falei aqui que Deus conta os tempos por jubileus, que seria de 50 em 50 anos, e conta os tempos dentro desses jubileus por Shemitah, de 7 em 7 anos. Então Deus conta o tempo de 7 em 7 anos e de 50 em 50 anos. E quando ele falou para nós que o homem teria 120 anos na Terra, ele estava justamente falando para nós que o homem teria 120 jubileus, que são exatamente 6.000 anos. Nós já sabemos que o número do homem é 6, que o tempo do reinado do homem na Terra seria 6.000 anos, que o 7º milênio é o milênio do Senhor Jesus, que ele vai reinar na Terra. Então, que sim, provavelmente tudo se findará e vai se findar, eu creio nisso, porque é assim que a palavra nos direciona. No ano de 6.000, será os últimos acontecimentos da vinda do Senhor Jesus, ou a segunda vinda do Senhor Jesus, não o arrebatamento, mas a parousia. Eu já falei de tudo isso nos meus vídeos, né? Eu já dei aproximação de datas, falando de meses no calendário do Senhor e de datas no calendário do Senhor, diga-se de passagem. Mas se nós estamos há praticamente um mês de chegarmos no Pentecostes verdadeiro, que será o 3º mês e o 5º dia, e nada ainda realmente chegou a acontecer completamente, como a palavra diz que o tempo que a terra estaria quando o arrebatamento estiver para acontecer, então isso nos leva a crer. Eu, pelo menos, comecei a pensar assim, analisar e procurar meditar e mergulhar mais a fundo nos estudos, de que nós não estamos ainda do ano de 5.993. Mas em que ano nós estaríamos, gente? Então, em que ano provavelmente pode ser este ano de 5.993? Eu ainda tenho uma pequena esperança de que o arrebatamento possa acontecer entre 24 e 26 de julho. Gente, a esperança, porque a gente quer ir embora dessa terra, ela só vai acabar quando passar a data. Mas a minha concepção lógica me diz que realmente não é propício. Aliás, não é
não há condições. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos a palavra, e eu já falei disso lá no vídeo de janeiro, que eu fiz no dia 3 de janeiro, que foi justamente o vídeo que eu expliquei a respeito dessa data, eu falo que como estaria a terra no momento do arrebatamento? O que é que a igreja veria ou verá ainda antes do arrebatamento? Então a gente vai analisando um contexto de que a terra, a Bíblia diz, a gente vai lá para Apocalipse 6, eu vou falar de novo, as coisas que eu já falei, mas eu estou tentando fazer com que vocês venham compreender o que eu estou falando, para que as pessoas não venham ficar dizendo isso e aquilo outro, que é muito difícil lidar com o ser humano, né? Mesmo a gente provando, as pessoas não assistem tudo e já começa a falar, né? E se a gente vai aqui para o capítulo 6, no quarto selo, que eu já expliquei, acredito piamente que este quarto selo já está sendo aberto, explico tudo isso nos vídeos dos selos, eu tenho vídeos falando sobre tudo isso que, se as pessoas têm dificuldade de encontrar, estão nas playlists, né? Falando sobre assuntos específicos. As playlists mostram os vídeos dos assuntos específicos, fica mais fácil das pessoas assistirem. Então, eu tenho vídeos falando dos selos. E o quarto selo, para mim, já está sendo aberto. E quando a gente olha aqui, aliás, o quarto selo já está sendo aberto, mas é no terceiro que a gente vê como a terra estará, os acontecimentos que estarão se cumprindo quando a igreja fosse tomada. Quando a gente lê aqui no capítulo 6, no versículo 6, que é o terceiro selo, não o quarto, e ouviu uma voz como voz uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, eu já falei a respeito disso por algumas vezes, dizendo que este é o selo, com certeza, da carestia e da fome, que já está aberto, só que ele está se desenrolando, ele não abriu e acabou. Tudo tem começado a se desenrolar, já expliquei isso várias vezes. O selo se abre e as coisas começam a acontecer e vão se desenrolando aos poucos. Assim como Deus vai revelando as coisas para nós aos poucos, as coisas elas vão acontecendo. Dia após dia elas vão se desenrolando. E o que é interessante aqui, que nesse selo da carestia e da fome diz que não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, que é a representação da igreja. Azeite, Espírito Santo, e vinho, sangue de Jesus. Essa é a representação da igreja. Isso nos mostra que a igreja não será danificada neste período. Danificada, que eu digo, ela não será destruída. Então, a igreja verdadeira, os servos verdadeiros do Senhor, serão guardados por Deus no momento em que a terra estiver passando pela fome, que já está começando a acontecer. Quando a terra estiver passando pelos selos, que já estão começando a acontecer, que estiverem se desenrolando e aumentando, a igreja vai ser guardada. Quando a gente vai para Apocalipse também, 7, e a gente vai para o versículo 16, eu falo que aqui é a visão dos glorificados, que essa é a igreja, já dei vários vídeos explicando a respeito disso. Jamais terão fome, está escrito no capítulo 7, no versículo 16. Nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles sol nem ardor algum, então jamais terão fome. Então a igreja viu a fome. A igreja viu a fome, no meio da fome o Senhor vai guardar, o Senhor vai prover, o Senhor vai trazer bênção. Nunca mais terá sede, ou seja, a igreja viu a sede. Por quê? Porque o que nos dá a entender aqui é que o sol ele entrará numa situação que vai aumentar o calor, vai aumentar o seu ardor, vai aumentar a sua, talvez o seu desequilíbrio e vai causar seca. Já está causando, gente. Quantos países estão vivendo seca já? Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Eu falei sobre o rio Eufrates, que ele está se secando para mostrar que as profecias do final dos tempos estão se aproximando. Ele está totalmente seco? Não. Em alguns lugares ele está extremamente seco. Em alguns países ele está praticamente todo seco, mas o rio ele é bem grande. Ele passa por diversos países e em alguns lugares ele está extremamente seco, mas em outros lugares ele ainda tem água. Quando chegar o momento da profecia se cumprir, que diz que ele vai estar todo seco, então ele estará totalmente seco. Já falei disso também. Mas está acontecendo. A seca, então a sede está vindo. A fome, porque já abriu-se o selo da carestia da fome, então a fome está vindo. Está vindo, já está acontecendo em muitos lugares. E o ardor do sol e o calor do sol, o que a gente está vendo acontecer com o sol? Quem acompanha as notícias vê que o sol está tendo explosões terríveis, ele está num desequilíbrio muito grande, e muitos estudiosos estão falando da máxima solar, que
para começar no ano que vem, 2024, mas já está acontecendo agora muito desequilíbrio. O Sol está entrando tendo explosões muito grandes, explosões solares muito grandes, que já estão chegando e atingindo a Terra em situações de fazer bloqueios, de coisas começarem a falhar em alguns países por causa das explosões solares e daquilo que tem chegado para nós. Nós sabemos também, tem canais falando sobre isso, que está acontecendo como é que fala? A mudança dos polos magnéticos da Terra, os polos magnéticos da Terra estão se invertendo, e quando isso acontece, há um enfraquecimento na proteção da Terra. Por isso, neste acontecimento, onde está mudando os polos magnéticos da Terra, e vai entrar, e já está entrando no enfraquecimento da proteção, justamente o Sol, que vai entrar nessa máxima, vai entrar nesse desequilíbrio, ele vai fazer com que nós sintamos muito mais os efeitos disso. Isso vai aumentando e vai entrar na grande tribulação e vai chegar naquilo que a gente lê lá, que as pessoas vão ter feridas na pele por causa do sol, até o ponto de ele chegar a se apagar. Já falei sobre isso também e está acontecendo já. Só que ainda não está no auge do que a Bíblia diz que estaria acontecendo. Assim também é aquilo que eu fiz um vídeo falando logo depois do vídeo que eu fiz em janeiro, no dia 3, eu fiz um vídeo logo na sequência, em janeiro também, falando sobre o avivamento. Eu expliquei que eu não acreditava no avivamento. Por que eu não acreditava no avivamento que estava sendo pregado? Porque eu sabia que tudo estava se cumprindo, que estava se aproximando o fim. Eu falava, aonde vai caber um avivamento neste momento? Mas o Senhor, Ele me ensinou na palavra, Ele me mostrou, Ele foi mostrando para mim como que seria esse avivamento, o que é esse avivamento que Ele tem falado. Tá lá no vídeo, eu não vou entrar em detalhes, mas Ele me mostrou que a igreja, ela passará por um momento de caos, um momento de perseguição, um momento de aperto, em que neste período é que vai haver realmente este avivamento. Então a igreja do Senhor Jesus, ou seja, os seus avivados, a sua igreja, aqueles que realmente estão vivendo este momento, não a igreja morna, não a igreja morna dos últimos dias, como eu já falei, existe a igreja morna e existe aqueles que estão firmes e confiantes na palavra, que sabem que o momento que nós estamos vivendo, esses cristãos, na hora deste início desta perseguição, desse início desse aperto, eles vão ser digamos assim, os elos que Deus vai ter nesta terra para provocar este avivamento glorioso, que será a chuva serôdia, eu já falei sobre isso, que o Senhor vai derramar sobre a terra para a última colheita. E isso também ainda não aconteceu. Digamos que já estamos no começo desse avivamento, digamos que já estamos no começo da fome, no começo das mudanças solares, no começo da falta de água, já estamos vendo tudo isso, já estamos vendo o início de rumores de perseguições que já estão apontando para a igreja, que já estão apontando para nós, como que aqueles que estão virando inimigos fundamentalistas, pessoas que têm um desamor, pessoas que pregam o ódio, né? É isso que tem sido falado, então. É isso que vai acontecer. A igreja do Senhor Jesus, ela vai terminar assim como ela começou, no meio do caos, no meio da perseguição, no meio do aperto, no meio da dificuldade. Então veremos e viveremos momentos difíceis, assim como os primeiros cristãos. Só que no meio disso, o Senhor vai fazer os seus servos, aquilo que eu fiz um vídeo também falando, que seria um momento breve, porque para nós breve é 5 dias, é um mês. Para Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos é breve, porque já estamos no final dos segundos. Se o tempo da igreja tem quase 2.000 anos, o que seria para Deus 1 ano, 2 anos e 3 anos? Para nós não, gente, a gente tem um tempo limitado na Terra, mas Deus, Ele conta o tempo da Terra de forma diferente, certo? Nós estamos vivendo os últimos dias, que são os últimos 2 dias, desde o início da igreja, quando Pedro pregou dizendo que estava se cumprindo a profecia de Joel. Então, nós estamos vivendo os últimos 2 dias, então nós estamos nos últimos segundos para Deus. Mas para nós, o esperar é muito difícil. Nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos vendo a maldade se multiplicar, nós sabemos o que está para acontecer, nós temos visto as coisas acontecer. Mas se tudo ainda não chegou na onde tem que chegar, então é porque ainda não estamos no ano de 5.993. Então ainda não é este ano. Eu fiz um vídeo quando eu expliquei sobre o calendário do Senhor e a minha alegria quando eu pesquisei de que o Senhor Jesus teria morrido no ano 30, que seria uma data
que poderia ter sido a morte do Senhor Jesus, falei disso no vídeo. Mas nesse período eu também vi a data de 33, que poderia ser 30 ou 33, mas eu ignorei a de 33, porque eu falei, não, o ano de 2023 vai tudo se cumprir, está tudo apontando para ele. E mediante aquilo que eu falei, se pode ter sido em 30, então Jesus deve ter morrido em 30. E se ele morreu em 30 e 2000 anos vai se completar em 2030, legal, Jesus vai voltar agora em 2023, porque seria o ano de 5.993. E essa foi a minha visão, a minha alegria. Chegou o momento, porque nós estamos vendo o aperto, mas aí Deus ele vai nos levando, né? Vai aos pouquinhos nos levando a compreender que ainda tem mais um pouquinho de tempo para esperar. E eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho aqui, para a gente poder entender aquilo que o Senhor está me mostrando. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas a gente vai entrar fundo agora naquilo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então tá aqui. Esse aqui, ó, 30DC, crucificação e morte do Senhor Jesus. Foi isso que eu falei no vídeo que fiz, foi essa a pesquisa que peguei, ó, o dia 7 de abril do ano 30, é a provável data da morte de Jesus, de Senhor Jesus Cristo. Indícios de sua existência foram registrados pelos historiadores judeus Flávio Joséfos e depois pelos romanos Tácitos e Suetônio e Plínio. Então, eu peguei essa pesquisa e eu falei, opa, então, se a provável data que eles estudam há muito tempo, por causa do estelário, justamente pelo estelário que dá para ver o tempo exatamente, que ano que poderia ter sido a crucificação de Jesus, foi isso que eu falei para vocês. Então, nós seguimos este parâmetro de que sim, poderia ser o ano 30, então que em 2030 faria 2000 anos, então que 7 anos menos desses 2000 anos, que completariam 6.000 anos, seria o ano de 2023, que seria o ano de 5.993. Eu falei tudo isso já, porque nós entraríamos no último Shemitah para completar os últimos 50 anos, que seria o último jubileu, e fecharmos os 6.000 anos, né? Falei, legal, tá tudo se cumprindo, mas as coisas não são como eu quero, não são como você quer, elas são como o Senhor quer, e eu sou obrigada a falar daquilo que Ele tem nos mostrado, daquilo que Ele tem feito. Então, a gente vai continuar vendo aqui tudo aquilo que Ele tem para nos mostrar. Então, aqui, ó, essa publicação do Evangelho, ricamente ilustrada, possui um guia cronológico do dia e do ano dos fatos acontecidos, demonstra igualmente o dia da morte de Jesus, como eu falei no meu estudo, segundo o nosso calendário, desta forma. Seria numa sexta-feira, no dia 7, no mês de abril, no ano 30, às 15 horas, né? Mas a gente já tá vendo que não, que provavelmente não é. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir mais um pouquinho para ver se fica melhorzinho. Aqui, vamos ver. Enquanto, em nosso parecer, esse seja o cenário mais provável, deve-se ter em conta que muitos acreditam que Jesus tenha sido crucificado no ano 30, não em 33. No entanto, se o início do reinado de Tibério é colocado no ano 14, é praticamente impossível acomodarmos 15 anos do reinado de Tibério em 3 anos e meio no ministério de Jesus entre 14 e 30. Por esta razão, alguns postularam uma corregência de Tibério e Augusto durante os últimos anos do reinado de Augusto. Não há, contudo, nenhuma evidência histórica confiável da alegação da corregência. Bom, existe um líder, que era um líder de Roma, que chama-se Tibério César, que ele começou a reinar em Roma, e eu vou mostrar isso para vocês depois, mais uma vez, numa pesquisazinha que tem aqui, para vocês lerem comigo, no ano 14, depois de Cristo, que ele teria começado a reinar. Então, vamos prestar atenção nesse que eu estou falando, que é no ano 14, e vamos prestar atenção e vamos continuar lendo. Tudo vai ser explicado. Conclui-se que Jesus foi crucificado provavelmente no dia 3 de abril de 33. Enquanto outras datas sejam possíveis, os cristãos podem tomar como garantia que os eventos históricos mais importantes da vida de Jesus, como a crucificação, estão firmemente ancorados na história. Então, vamos entender. Então, aqui está colocando um personagem que começou justamente a reinar, que é o imperador de Roma, no ano 14 depois de Cristo. Vamos prestar atenção nisso, ó. Jesus foi crucificado no dia da preparação da Páscoa. Vamos continuar. João também menciona que Jesus foi crucificado no dia da preparação. Isso está em João 19:31, ou seja, na sexta-feira antes do sábado da semana da Páscoa.
Em Marcos 15, 42, na noite anterior à quinta-feira à noite, Jesus comeu a ceia pascal com os 12. Em Marcos 14, 12, a sua última ceia. Eu vou abrir essas passagens para vocês rapidinho, porque eu quero explicar algumas coisas para vocês, certo? A gente vai abrir em João 19, 31. João 19, 31. Para a gente explicar algumas coisinhas. João 19, 31. Já estou chegando. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Presta atenção que aqui é interessante, ó. Pois era o grande dia daquele sábado, ou o grande sábado, tem outras instituições que falam que era o grande sábado. Isso nos faz também ter mais um ponto que eu vou comentar lá na frente, certo? Então, aqui está falando sobre eles quebrarem as pernas deles quando eles morreram antes das 6 da tarde, que ia começar o dia do sábado, porque para que eles não entrassem o sábado pendurados no madeiro. Depois a gente vai para, como está dizendo ali, Marcos 15, 42. Vamos para Marcos 15, 42. Marcos 15, 42. Aqui. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia e Lúcio, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus foi crucificado no dia 14 de Nissan, à tardinha, que era justamente quando os cordeiros eram mortos para a Páscoa, né? E ele morreu também justamente no mesmo período que os cordeiros eram sacrificados para a Páscoa. O Senhor Jesus foi crucificado no mesmo momento. E ia entrar o sábado, né? Depois das 6 da tarde, e ele foi tirado da cruz para poder ser enterrado. Ok? Vamos para o Marcos 14, 2. 14, 12, não 2. Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, gente, festa dos pães asmos é a Páscoa. Então, a festa dos pães asmos, a Bíblia é bem clara, que começa no dia 14 de Nissan. A gente já vai ver isso já. Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer as preparações para comemorarmos a Páscoa? Então, com o início da festa dos pães asmos era o início da Páscoa, porque era os dias que se comia só pães asmos. A gente vai para Êxodo 12, 1, para vocês entenderem que é exatamente isso que está nos falando aqui. Êxodo 12, 1. Êxodo 12, 1. Aqui. Instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 14 deste mês, 14 de Nissan, cada um tomará, ou de Abib, que era chamado nessa época aqui, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa. Aliás, aos 10 do mês, que eu li 14 que estava emocionada, gente, aos 10. Cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa, seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, parará para comer, tá? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou à tardezinha, antes de entrar a noite. Ou seja, no 14 de Nissan, que começa para nós justamente na quinta-feira, 6 horas, e vai até a sexta-feira, 6 horas da tarde, né? Que a data deles é diferente. Aí na sexta-feira para nós, 6 horas da tarde, para eles já está começando o sábado. Isso partindo do pressuposto do Senhor Jesus ter morrido na sexta-feira, tá? Então, o que acontece? Nesse dia 14 de Nissan, que começou aqui dizendo para nós um dia antes desse dia 14, começa para nós um dia antes, que é a tardezinha, se fosse na sexta de uma quinta, quando o Senhor Jesus foi morto, já era o primeiro dia da festa dos pães asmos, gente.
Então tá, vamos continuar lendo para vocês entenderem, gente, porque é necessário explicar bem explicadinho. Então vamos lá. Tomarão do sangue e o porão nos ombrais da porca e na verga das portas, e comereis naquela noite, comereis a carne assada, tarará, 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 que está explicando para nós a Páscoa. E quando a gente vai para Levíticos 23, fala da Páscoa também, ó. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, ou seja, a Páscoa do Senhor, ela já começa quando os cordeiros estão sendo sacrificados, no dia 14 de Nissan. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. Aí começa a contar as festas dos pães ázimos, que seria o sábado, né? Do Senhor, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviço fareis, mas a 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, tal, tal, tal. Então, a gente está vendo que o dia 14 é o dia da Páscoa, ou lá nos evangelhos chamou o primeiro dia da festa dos pães ázimos, certo? E agora a gente vai, deixa eu ver aqui, eu vou continuar lendo com vocês ali. A gente foi até... Na noite anterior, a quinta-feira à noite, Jesus comeu a ceia pascual com os 12, Marcos 14, 12, sua última ceia. Vamos continuar. No calendário farisaico rabínico, comumente usado nos dias de Jesus, a Páscoa sempre cai no 14º dia de Nissan, Êxodo 12, 6, que eu li agora para vocês, que começa quinta-feira depois do pôr do sol e termina sexta-feira ao pôr do sol. Em 33 depois de Cristo, o ano mais provável da crucificação de Jesus, 14 de Nissan caiu no dia 3 de abril, resultando o dia 3 de abril de 33 como a data mais provável para a crucificação do Senhor Jesus, como a data mais provável para essa crucificação ter acontecido. Então, nós pulamos da data do ano 30 para a data do ano 33, certo? Então, a gente está vendo aqui que existe tinham duas datas que realmente o dia 14 de Nissan, no cálculo deles, cai na sexta-feira. Então seria provável o dia da morte do Senhor Jesus, né? Partindo do pressuposto que Jesus morre numa sexta-feira e que o sábado é o sábado do Senhor, o sábado que começa a festa dos pães ázimos. Vamos continuar que vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então aqui tem uma tabelinha aqui para mostrar para nós como é que teria sido, ó. Mas se João Batista iniciara seu ministério no ano 29, Jesus provavelmente começou o seu no fim de 29 ou no início de 30. Desse modo, as Páscoas do Evangelho de João teriam ocorrido nas seguintes datas: 14 de Nissan, 30 DC, 14 de Nissan, 31 de DC, 14 de Nissan, 32 de DC, 14 de Nissan, 33 de DC, que justamente é o ano aqui, nesse estudo, que eles acreditam que acontece, Jesus realmente morreu. Gente, eu analisando todo o contexto de tudo isso que está sendo lido aqui, eu vou continuar falando para vocês, eu entendo que realmente o Senhor Jesus não poderia ter morrido no ano 30. Por que ele não poderia ter morrido no ano 30? A gente vai aqui agora para aquilo que eu falei para vocês, ó. Tibério Cláudio Nero César, em latim Tiberius Cláudio Nero César, que nasceu no dia 16 de novembro de 42 a.C. e viveu até o dia 16 de março de 37 depois de Cristo. Foi imperador romano de 18 de setembro do ano de 14 depois de Cristo. Lembra que eu falei para vocês para guardar a data do ano 14 depois de Cristo até a sua morte em 16 de março de 37 depois de Cristo. Era filho de Tibério, Cláudio, Nero e Lívia Drusa. Então este imperador, ele começou a reinar, isso está na história, isso está registrado, no ano 14 DC, no dia 18 de setembro do ano 14 depois de Cristo. Para o Senhor Jesus ter morrido no ano 30, como eu falei que realmente eu descartei isso mediante aqui o histórico e a Bíblia, e eu vou mostrar para vocês, para ele morrer no ano 30 e ter tido os 3 anos, né, do tempo que ele tinha que reinar na Terra, ele teria que ter começado o seu ministério em 26, final de 26, porque foram 3 anos e meio aproximadamente. A gente vai falar sobre isso também, para a gente ter uma confirmação se isso procede, né? Ele teria que ter começado em 27, né? No final de 27, aí cairia 28, 29 e 30. Mas
Vamos ver o que acontece que nos impede de ter, aliás, nos dá a certeza de que o Senhor Jesus não poderia ter morrido no ano 30, porque ele não começou o ministério dele no ano 27. A gente vai para Lucas, no capítulo 21. E eu vou voltar para vocês, certo? Lucas, no capítulo 21. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar para vocês. Lucas 2:21. Então, vamos lá. Lucas 2:25. Não, gente, não é Lucas. É 3:1, desculpa. Lucas 3:1. É outra coisa que eu vou ler no outro. Ó, presta atenção. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias tetrarca de Abeline. Então está nos dando aqui uma data. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, João Batista, que nós sabemos que começou o ministério dele provavelmente uns 6 meses antes do Senhor Jesus, porque ele nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, então ele era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus, sendo primo do Senhor Jesus. Ele iniciou o trabalho, ele veio para, como a Bíblia fala, para gritar no deserto que o Messias estava vindo, né? E veio batizar o povo dizendo que o Messias estava vindo. E ele começou o reinado justamente no ano em que este que a gente falou agora, Tibério, Cláudio, César, estava com 15 anos, no ano que ele estava fazendo 15 anos de reinado dele. Então, se ele começou em 14, como a gente viu ali, agora eu vou ali para mostrar para vocês, para a gente entender. Olha lá. Se ele começou em 14 e a gente contar 14 mais 15, vai dar quanto, gente? 29. Então, a gente está lendo aqui que João Batista começou o ministério dele no ano 29 DC. Então, como é que pode o Senhor Jesus ter começado também até o final de 29? Eu já no ano 30, o que eu acredito que João Batista começou já no final de 29 e Jesus já no meio do ano 30. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Porque a Bíblia não nos dá essas ênfases exatas. Data tem aqui no livro de Lucas, que o médico Lucas escreveu para nós, em que momento João Batista começou o trabalho dele no ano de 29 depois de Cristo. Então Jesus não poderia ter morrido no ano 30. Não teria simplesmente um ano ou alguns meses só que o Senhor Jesus teria pregado e ele teria morrido. Então a gente vai realmente para a data de 33 agora, que faz mais sentido, porque se o Senhor Jesus teria começado, antes do final de 29 para 30 e teria ficado até 30, né? Seriam 3 anos e meio. Mas a gente vai guardar essa informação também e eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui, vocês sabem que eu tenho o estelário que eu coloquei no meu celular, que ali a gente consegue ver as posições exatas do Sol e da Lua e onde que eles têm que estar justamente em cima de que constelação para que os meses e as datas festivas estejam acontecendo. Eu expliquei isso tudo para vocês nos outros vídeos. Eu vou só pular um aqui, depois eu volto para esse, ó. Aqui tá escrito assim, ó. No dia 7 de abril, sexta-feira do ano 30, às 15h29, que seria a data do ano 30, que se disse que Jesus poderia ter morrido, realmente era uma sexta-feira lá, sexta-feira 7 de abril. De fato, para quem acredita que Jesus morreu numa sexta-feira, dia 30 poderia ser a situação. Realmente, olha lá, o sol estava em Cordeiro, ou em Carneiro, ou em Áries. Então, realmente estávamos no primeiro mês. Vamos voltar para trás aqui, porque eu pulei uma, porque eu queria mostrar Carneiro primeiro. E a lua, aqui não apareceu o nome da lua, mas essa bolinha aqui, ó, e quando eu mostrar outra, vocês vão ver que tem uma bolinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, uma bolinha? Essa é a lua. A lua está na constelação de Libra, nos dizendo que está realmente no 14º dia, ou no dia da festa, que seria a festa da Páscoa. De fato, neste dia teve a festa da Páscoa, aconteceu a festa da Páscoa, mas não foi a morte do Senhor Jesus. Aconteceu aqui uma Páscoa, mas o Senhor Jesus não foi crucificado nessa data. Ok. Então, vamos continuar.
Aí nós vamos passar aqui para o outro, ó. Agora nós estamos aqui na sexta-feira, 3 de abril de 33. Vocês lembram que a primeira data dava no dia 7 de abril e essa do dia 33 no dia 3. Eu li para vocês agora nos estudos. Então, sexta-feira, 3 de abril de 33. Aí você vai dizer, nossa, mas estelário, você põe a data que você quiser. Ele mostra, sim, gente. Ele mostra exatamente onde estava o Sol neste dia, onde estava a Lua no dia que a gente coloca a data que a gente fala. E realmente é impressionante, gente. Eu testei vários anos e várias coisas e dá certinho. É impressionante. Então, aqui seria realmente uma sexta-feira. O Sol está em Carneiro, olha lá, tá certinho, tá vendo? Vamos ver onde está a Lua. Olha lá a Lua está em Libras. Lembrando que o Sol e a Lua, eles se mexem, certo? Então, nem sempre eles estão exatamente na mesma posição todo ano, mas ele estava em Libra ali era provavelmente o dia 14, o dia da Páscoa, porque eu contei pelo primeiro dia do mês da Lua Nova, eu vim contando 14, então a Lua está realmente aí, é a data do 14. Olha lá, sexta-feira, 3 de abril de 33, 15 horas e 26 minutos. Aí também estava acontecendo uma Páscoa, certo? Vocês viram que a bolinha que estava ali embaixo não tá mais, ó. Porque ali era a Lua, é que o outro não sei por que não printou o nome, ó. A bolinha estava aqui, a Lua estava aqui, agora a Lua está aqui. Certo? Mas realmente também aí estava acontecendo uma Páscoa. Opa, então o Senhor Jesus pode ter morrido nessa Páscoa. É o que o estudo está nos dizendo. Mas eu tenho mais algumas coisinhas para mostrar para vocês aqui, certo? Porque a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas antes de eu mostrar essa segunda parte para vocês, eu quero explicar para vocês algumas coisas. Bom, existem pessoas que gostam de se prender, né, a dizer assim, vocês não podem, dar datas do arrebatamento, porque isso é antibíblico, isso não agrada a Deus, isso, aquilo, outro, porque está escrito que o Senhor Jesus também não sabe o dia e a hora, que só o Pai sabe o dia e a hora. Eu já fiz um vídeo, eu tenho um vídeo falando isso, gente, do dia e da hora. E ali é a expressão que era usada naquela época para falar do casamento judaico, isso significando que quando o pai do noivo der a ordem para o filho vir buscar a sua noiva, justamente como acontecia dentro do costume da época do casamento do judaico, então, era que o noivo podia ir buscar a noiva. E o dia e a hora o noivo não sabia, mas isso não significa que o Senhor Jesus hoje não saiba que dia vai ser este dia, gente. E não é proibido nós ficarmos inteirados de saber, gente. Eu digo para vocês que nem todas as pessoas vão ter consciência do momento exato que o arrebatamento vai acontecer. O Senhor foi me levando a entender que o arrebatamento da igreja provavelmente vai acontecer no Pentecostes. Eu vou voltar aqui e não estou aparecendo. Isso tem vários vídeos que eu explico com entendimentos da palavra. Eu acredito piamente e plenamente que o arrebatamento da igreja vai acontecer numa festa de Pentecostes, no terceiro mês, no 5º dia, que será um dia que as pessoas não vão saber qual é, sim, porque o calendário de Israel está errado e as pessoas comemoram o Pentecostes no dia errado. Então, o dia do Pentecostes verdadeiro, que nesse ano vai acontecer entre 24 e 26 de junho para nós, as pessoas não vão saber, vai ser um dia comum. E se realmente o arrebatamento da igreja não vai acontecer, o que eu acredito que realmente não vai, porque nós não estamos, provavelmente, no ano de 5.993, há 7 anos dos 6.000 anos, e então provavelmente não vai acontecer, porque o ano 30 não seria o ano da morte de Jesus, onde completaria os 2.000 anos, né? Então, a gente vai focar numa data mais para frente, que agora, até aqui nesse estudo, está sendo 33. Então, o Senhor Jesus teria morrido em 33, então os 6.000 anos vão se completar em 33. Então, nós teríamos, em vez de 23, seria provavelmente no Pentecostes de 26. No terceiro mês, no 5º dia, que eu não olhei qual dia que seria, mas com certeza tem uma data específica, porque tem que cair no terceiro mês e no 5º dia. Se a gente vai lá e conta no calendário nosso, quando é o terceiro mês e o 5º dia do calendário do Senhor, a gente tem uma data específica de normalmente 2 dias para 3 dias, porque é aquilo que eu expliquei, que o calendário de Israel começa à tarde, o nosso não, ele muda de madrugada, que existe a diferença do hemisfério norte para o hemisfério norte para o hemisfério sul, do oeste, do leste, os horários mudam. Tudo isso, gente, não nos dá uma certeza de uma data e de um horário, porque não existe lugar no mundo que seja sempre o mesmo dia e o mesmo horário exato, sempre igual, tudo igual, né? Existem mudanças, eu já expliquei sobre isso também. Mas existe uma proximidade, sim, de
3 dias aproximadamente, que eu poderia ter ido lá e olhado, mas eu preferi não olhar. Por quê? Porque é no 3º mês e no 5º dia. Isso eu tenho certeza. Eu já acreditei antes de Deus ir me dando essas compreensões que poderia ser a festa das trombetas. Sim, eu criei muito nisso entre os anos de 2014 a 2017. As pessoas falaram muito disso. Aí o que aconteceu com os irmãos que falaram muito disso? Como não aconteceu, eles simplesmente abandonaram a tese de que as festas, que Deus ele tem cumprimentos nas datas certas. Mas eu não, eu acredito que Deus tem cumprimentos nas datas certas. O problema não é a data de Deus, o problema é as nossas datas que estão erradas. Nós é que estávamos nos dias errados e nos meses errados, então não teria como acontecer naquela época. Mas isso não significa que não será numa festa. E aí eu acreditei, continuei acreditando que poderia sim acontecer na festa de Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, até o momento que Deus foi me mostrando coisas na palavra que eu não conhecia. E hoje eu tenho absoluta certeza que será no Pentecostes, porque as 3 últimas festas são as 3 últimas festas que o Senhor Jesus virá cumprir com o povo de Israel no final de tudo, nos últimos momentos, na parousia, certo? E isso se encaixa porque eu já falei sobre isso em vários vídeos, que a festa das trombetas é justamente a preparação do povo de Israel para o dia do Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, onde o Senhor Jesus descerá por eles, pisará no Monte das Oliveiras, está escrito em Zacarias, e eles vão se arrepender, porque vão ver aqueles transpassarem e vão se arrepender. Tudo isso eu já falei em vídeos. E para isso acontecer, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e se cumpre. Realmente não poderia ser a festa das trombetas ou o arrebatamento da igreja. Eu já expliquei tudo isso. Tenho vídeos falando sobre tudo isso na palavra, muito detalhadamente por causa da visão, porque é a visão do Pentecostes, né? Tudo isso eu já expliquei. E aí, a gente entende que, e eu acredito, e a gente entende que, se a gente analisar pela palavra, que se a festa das trombetas é a preparação, é porque neste momento, lá no ano provavelmente 33, eu vou falar 33 porque eu ainda não expliquei, que eu acredito ainda que tenha mais alguma coisinha, vou explicar ainda hoje, que vai acontecer, certo? Ali na festa das trombetas deste ano, vai acontecer o quê? O começo da manifestação de Deus nos últimos momentos, do juízo de Deus, na guerra do Senhor com o anticristo. E o povo de Israel, ele vai sofrer, digamos assim, ele vai ser achado, porque Deus primeiro vai escondê-los por 3 anos e meio, eles vão ser encontrados, eles vão ser traídos, eu tenho isso tudo nos meus vídeos falando na palavra. E este período eu acredito que eles vão ser traídos, eles vão ser levados de volta para Jerusalém, porque o anticristo vai usá-los para poder atrair, o Senhor Jesus para guerrear com ele, e o Senhor Jesus pisa o Monte das Oliveiras justamente no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde o povo de Israel se arrepende. Eu acredito que nesse período que começa a acontecer, que é a festa das trombetas, onde vai estar sendo anunciado um chamado ao arrependimento, porque a festa das trombetas para eles é entendido também como um chamado estridente das trombetas para o arrependimento, e é justamente o que vai acontecer com eles. Então, eu entendo que as últimas 3 festas vão ser cumpridas quando o Senhor Jesus voltar na parousia. E o arrebatamento, o Senhor Jesus vai cumprir no Pentecostes, porque o Senhor Jesus não cumpriu o Pentecostes ainda. Quem esteve aqui foi o Espírito Santo, não Deus Filho. Ele já tinha subido 10 dias antes do Pentecostes, ele foi assunto aos céus. E isso não foi uma coisa que Deus fez à toa. Jesus não estava mais aqui quando aconteceu o Pentecostes, já tinham 10 dias. Então, ele não estava aqui, então ele não cumpriu festa nenhuma. Quem veio aqui foi o Espírito Santo para começar a igreja. Eu já expliquei tudo isso. Estou só dando uma pincelada para quem ainda não assistiu os meus outros vídeos, para que aquele que tiver a vontade e o desejo de estudar mais a fundo a palavra vá procurar os vídeos no canal e venha entender aquilo que está sendo falado. E aí a gente para na passagem de Lucas 2, do 25 ao 38, está até aberto aqui, onde fala de Simeão e de Ana. Por que eu vou falar de Simeão e de Ana? Naquele período, quando o Senhor Jesus nasceu, tudo estava descrito na palavra. Mas o povo de Israel não entendeu. Nem os sacerdotes, nem os sumos sacerdotes, nem os religiosos da época, nem o povo no geral, nem aqueles que conheciam a Torá, nem aqueles que liam a Torá, nenhum conseguiu compreender o tempo que eles estavam vivendo. Que seria aquele um momento, né?
Inclusive, 3 reis magos que vieram do Oriente, mediante a estudos de profecias antigas, tiveram a noção que estava nascendo o rei dos judeus e vieram para cá do Oriente. São os 3 reis do Oriente vieram, que são conhecidos como os 3 reis magos, para procurarem o rei que tinha nascido e darem presentes para eles, que eles prepararam, vieram seguindo a estrela de Belém. Eles sabiam, estrangeiros sabiam, porque seguiram o estudo das profecias antigas. Ana e Simeão também sabiam, porque estavam antenados ou estavam sintonizados na sintonia do céu, na sintonia de Deus, na sintonia do Espírito, para compreender que as Escrituras estavam se cumprindo ali, porque tudo já estava determinado. Como saber que o dia que tinha sido profetizado em algum momento da história estava começando a acontecer? Porque tinha que ter um dia específico. Então Jesus nasceu no dia que ele tinha que nascer. E quem estava prestando atenção? Muitos poucos. Mas Deus revelou aos muitos poucos. A maioria ficou sabendo? Não. Então o desejo do Senhor é sim que as pessoas saibam. Eu vou ler para vocês aqui. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, deixa eu só acender aqui, estava sobre ele, que revelou para ele, como eu falei aqui agora. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ou o Cristo Jesus do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com que ele para fazerem com ele o que a lei o ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentis e para a glória do teu povo de Israel. Então, ele sabia. O resto sabia. Para o resto era um dia comum como qualquer outro. Sacerdotes, somos sacerdotes, aqueles que estudavam a Torá, religiosos da época, pessoas que viviam presas ao sistema daquele momento, não sabiam o que estava acontecendo. Mas a este aqui, aquilo que estava escrito na palavra, foi revelado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela aquilo que está para acontecer em momentos específicos, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo para quem ele quer. E normalmente são para poucos. Então hoje, nos dias que estamos vivendo, o Senhor Jesus Cristo está próximo a vir buscar a sua igreja. O Espírito Santo está revelando, sim, a poucos, aquilo que está na palavra, como foi naquela época, para que esses poucos venham falar que sim, está se aproximando a data, está chegando o dia. E a gente vai saber sim essa proximidade conforme for passando o tempo. O Senhor vai descortinar mais ainda as coisas que ele tem para revelar. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou ler agora sobre Ana, no 36, 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então você vê, deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Cumpridas todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Então, quando o Senhor Jesus foi ser apresentado no templo, como dizia a lei, Simeão, que tinha sido revelado para ele pelo Espírito Santo, que ele veria, e ele soube exatamente o momento que chegou, e Ana souberam. E o que dá para nós aqui uma interpretação interessante, gente? Ela vivera com o seu marido por 7 anos. Isso não é uma representação para nós, dando para nós uma pinceladinha de que isso aqui está representando a igreja, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que estará com o Senhor Jesus 7 anos, com o seu marido no céu 7 anos, até voltar para a terra para começar o milênio. Tudo é profético, gente. Se a gente prestar atenção na palavra, tudo é profético. Então, passando por essa fase em que muitos têm dúvidas de que o Espírito Santo está falando ou não para alguns, eu escutei até dizerem para mim, gente, que a pessoa dizendo que muitos estão achando que Deus está revelando para elas alguma coisa, mas Deus não está revelando nada. Eu fico impressionada como as pessoas têm a capacidade de dizer o que Deus faz ou o que Deus não faz, ou o que Deus pode estar fazendo, o que não pode estar fazendo, porque ela não está na sintonia do Espírito Santo, ou da rádio, né?
como eu tenho ouvido ensinos falando sobre isso, tenho achado maravilhoso, né? Não está na mesma vibração, na mesma sintonia, para poder ter esse acesso de direção de Deus ao céu, para compreender aquilo que está acontecendo mediante as revelações do Espírito Santo na palavra e no histórico, porque a gente tem que pegar os complementos históricos, como eu fiz agora com vocês sobre Tibério, para poder analisar a palavra. As pessoas não estão sintonizadas e não estão sabendo o que está acontecendo. Aí quando você fala que Deus falou para você que é isso, aquilo outro, as pessoas simplesmente dizem que não. Imagina, Deus, a pessoa acha que Deus está revelando para ela o que Deus não está revelando. Então eu acho que muitos estão assim, muito cheios de si próprio, presunçosos. E quando uma pessoa já está tão cheia de si, ela já sabe tudo, então ela não tem como Deus dar para ela nada novo. Mas quando a gente se coloca na posição de nada, que não sabe nada, que não entende nada, que não compreende nada e fala, Senhor, me mostra, eu quero compreender, eu quero entender, revela para mim os segredos, os mistérios, o oculto dos últimos dias, então você está apto a receber de Deus, porque você não sabe. Você mesmo reconhece que você não sabe. Agora, se eu já sei, é isso aqui que vai acontecer. Então, você não vai falar nada, você já sabe, né? Já está com o coração cheinho de tudo aquilo que você já sabe. Vamos abandonar os nossos achismos. Vamos abandonar o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar, a minha opinião, e vamos olhar para a palavra. E vamos deixar o Espírito Santo nos revelar. Ele vai revelar a todos que buscarem. Na superfície da água do Espírito vai ficar aqueles que não têm condição e nem interesse de mergulhar fundo na palavra e nas revelações do Espírito. Mergulhar fundo no Espírito é para aqueles que aguentam a pressão. Aqueles que se preparam e aguentam a pressão, esses procuram a cada momento mergulhar mais fundo nas águas do Espírito. A superfície são para aqueles que não aguentam a pressão, que infelizmente é a grande e imensa maioria. Me perdoe, gente, os meus desabafos, é porque tudo que eu tenho visto tem me levado a entender as coisas da forma que eu digo para vocês que me assusta, porque as pessoas não acreditam no Deus que elas dizem servir, não acreditam no Deus que traz revelações, não acreditam no Deus que dá sonhos e visões. E detalhe, eu coloco uma grande ênfase, uma grande vírgula nessa história de sonhos e visões, porque eu sei que sonhos e visões ele vai dar para aquele que também está na sintonia com ele. Muitos vão ter sonhos e visões, mas nem todos, ou a grande maioria, não vão ser da direção do Espírito Santo de Deus. Porque isso tem acontecido nesses últimos dias. Mas se eu tenho vivido a palavra, se eu tenho buscado a sintonia de Deus, se eu tenho procurado andar no Espírito, se eu tenho procurado mergulhar fundo nas águas do Espírito, no conhecimento da palavra, então sim, Deus também vai me mostrar com sonhos e visões. Audições de vozes, como eu já passei, e tudo aquilo que ele tiver que mostrar. Palavra revelada, ele faz saltar aos nossos olhos, ele faz a gente entender as coisas que a gente pergunta, como que eu não vi isso antes? Isso aconteceu comigo diversas vezes nesses últimos quase 2 anos. Eu me perguntava como que eu li e não vi isso antes, porque Deus foi fazendo saltar aos meus olhos. Então, é sério isso, gente. Agora eu quero continuar mostrando para vocês mais algumas coisas. A gente vai entrar aqui. Vamos lá. Mais uns detalhes. Vamos lá. Qual foi a duração do ministério do Senhor Jesus? Opa, eu coloquei, né? Peraí, gente, olha lá. Qual foi a duração do ministério do Senhor Jesus? Peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui. A pergunta a respeito da duração do ministério de Jesus recebe eruditos bíblicos em variadas de respostas. Alguns afirmam que durou apenas 1 ano, outros dizem que durou 2 anos. E ainda outros que afirmam que durou 3 anos e outros 3 anos e meio. Eu acredito nos 3 anos e meio, gente. A profecia e a história da Bíblia conjuga-se para mostrar que decorreram de fato 3 anos e meio desde que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo de Deus sob o símbolo de uma pomba, tornando o Messias até o tempo da sua morte na estaca. Aí está aqui Lucas 3, 21 e 22 e Lucas 23, 46. Gente, a gente não vai ler essas 2 passagens agora, mas eu quero continuar, que está falando sobre o dia que Jesus foi batizado e o dia que Jesus morreu. A gente não vai abrir. Aí tem aqui, ó, as 4 Páscoas. Em harmonia
com esta profecia estão as narrativas evangélicas sobre a sua vinda, em especial do apóstolo João. Por quê? Porque na conta de que ocorreram 4 Páscoas durante o ministério de Jesus, a primeira, mencionada por João, ocorreu pouco tempo depois de que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Aproximaram-se então a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, João 2,13. Então aqui fala da primeira Páscoa, em João 2,13. Aí a segunda Páscoa. Lemos em João 6,4, ora, estava próxima a Páscoa e a festividade dos judeus. Como de costume, Jesus subiu para Jerusalém, porque esta era a exigência da lei de Moisés. E aqui mais uma. A última Páscoa, mencionada por todos os 4 escritores evangélicos, foi celebrada por Jesus com seus 12 apóstolos pouco antes da sua morte. Está em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, nos três livros. Vamos continuar. Mas isto explica apenas 3 Páscoas. Poderá dizer onde está a 4ª Páscoa, ou seja, para que sejam 3 anos e meio, teria que ter 4 Páscoas, né? A 4ª, com bastante certeza, é a mencionada em João 5,1. Embora não seja chamada de Páscoa, depois destas coisas houve uma festividade dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O que nos ajuda a identificar essa festividade como sendo a Páscoa são as palavras de Jesus que estão em João 4,35, ou seja, João 4,35 são acontecimentos que aconteceram ali antes de João 5,1. Então, estava um pouquinho antes dele subir para essa festividade de Jerusalém ali, que não foi citada como Páscoa, ele falou assim, ó. Não dizeis que ainda faltam 4 meses até chegar a colheita, ou seja, a colheita, iniciava-se a colheita da cevada no tempo da Páscoa, e esta era a única festividade que era bastante importante durante esses 4 meses que exigia a presença de Jesus em Jerusalém. Outras 2 festividades anuais que exigiam sua presença em Jerusalém viriam mais tarde no ano após a Páscoa. Ou seja, aqui está mostrando para nós esta última Páscoa que é identificada no livro de João, que não é citada como Páscoa, mas como Jesus falou meses antes, que faltavam 4 meses para a colheita, e realmente a colheita da cevada começa na Páscoa, então realmente a festa que ele foi, né? Logo na sequência ali do capítulo de João, do 4:35 para o 5:1, era a festa da Páscoa, isso completando as 4 Páscoas que seriam os 3 anos, né? Que, no caso, eu sei que Jesus não começou o ministério dele na Páscoa, mas ele começou provavelmente 6 meses antes, por isso eu conto 3 anos e meio. Bom, agora eu vou falar para vocês aquilo que eu quero continuar, já até coloquei aqui, ó. Cristo morreu numa quarta-feira, não na sexta-feira santa dos católicos. Abril de 2001, tá aqui um estudo falando sobre isso. Foi esse estudo que eu usei, gente, para falar da data do ano 30, porque aqui ele tá falando da quarta-feira, mas ele tá falando da data do ano 30. Mas a data do ano 30 realmente aconteceu numa sexta-feira, como eu já mostrei para vocês, certo? Então eu fiquei pensando, será que realmente o acontecimento foi no ano 33, que seria numa sexta-feira? Deixa eu ver só se eu tenho... Vou voltar aqui, para depois eu colocar aqui para vocês. Aí eu fiquei pensando e fui fazer mais algumas pesquisas, né? Porque eu falei, meu Deus, será que Jesus morreu numa quarta-feira? Se nós pararmos para pensar, eu vou para Mateus 12:40, Mateus 12:40, para a gente dar uma lidinha aqui, naquilo que provavelmente nos faz sair até mesmo do ano 33, o que nos deixa mais triste ainda. Mas, gente, eu vou colocar para vocês todas as colocações que podem ser, sim, que estão na palavra, que nos levam a compreender as coisas mergulhando de forma profunda nela. Ó. Mateus 12:40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Para que o Senhor Jesus tivesse 3 dias e 3 noites no coração da terra, ele não poderia morrer numa sexta-feira, gente. Ele teria que morrer numa quarta. Quarta à tarde, que começaria já a quinta às 6 horas da tarde, aí contaria quinta, 6 horas da tarde, a sexta, 6 horas da tarde, um dia. Sexta, 6 horas da tarde, a sábado, 6 horas da tarde, 2 dias. Ele estaria 2 dias, aí ele ressuscitou na manhã do domingo. Se você começar a contar à noite também, que ele já teria morrido, que ele morreu à tarde, você teria os 3 dias e 3 noites no interior da terra. Mas se nós analisarmos sexta-feira, isso não bate, ele não ficou 3 dias e 3 noites no interior da terra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mais uma colocação, Senhor, o que a gente faz com isso? E eu fui começar a olhar no estelário quando aconteceu uma Páscoa, numa quarta-feira. E aí, gente, eu achei no próximo ano.
Por isso que eu falei eu acredito que o Senhor Jesus começou o ministério dele já no ano 30, do meio do ano 30, aí no ano 31, 32, 33 e 34 vai ser a volta dele, ó. Eu fui lá pro ano 21 de abril de 34, quarta-feira. A lua está em Libra, significando que estamos na Páscoa, certo? E o sol está em Carneiro, ó lá. No pezinho de Carneiro ali, ó. No dia 21 de abril de 34, no mesmo dia. Significando que este foi um acontecimento da Páscoa. E isso está... Da Páscoa. E isso está acontecendo, o dia 14 de Nissan, que está colocado para nós aí, ou o dia 14 de Abib, está acontecendo no ano 34, que nos faz entender que o ano limite, para mim, no meu entendimento de todas as pesquisas que eu estou fazendo, gente, vou voltar aqui para é o ano 34 como sendo o último ano onde o Senhor Jesus voltará na parousia para o povo de Israel e para guerrear com o anticristo. Isso acontecendo, como eu expliquei, nas últimas 3 festas. E o arrebatamento da igreja, então, aconteceria no ano de 37, ou de 27, não de 26, se fosse 33, né? Que seria no Pentecostes de 26, se for o ano de 33, se ele realmente morreu numa sexta-feira. Mas se ele morreu numa quarta, para comprovar a passagem de Jonas, então será em 27, no 3º mês, no 5º dia do ano 2027. Então nós temos mais aproximadamente 3 anos e meio, não, 3 anos e meio não, né? 4 anos. 4 anos, né? 2023 para 2024, 2024 para 2025, 2025 para 2026. Se for 33, são 3. E se for 27, 27 mais 1 ano, que seriam 4 anos. Eu sei que é difícil a gente imaginar que nós temos mais 4 anos, mas eu coloco este ano de 34 como sendo o ano que Jesus morreu, e este ano de 27 como o limite para que o arrebatamento aconteça, que ele não teria como passar disso, porque eu fui pesquisando todas as outras datas, e só neste ano cai na quarta-feira, 33 cai na sexta, 34 cai na quarta. 30 a gente já viu que não dá para ser, porque eles começaram o ministério, João Batista começou o ministério em 29, não nos disse se foi no começo, no meio, no fim. Mas se ele começou em 29, Jesus começou depois dele, provavelmente no ano 30. É o que eu acredito, para que realmente venha acontecer os 3 anos e meio, como a gente leu as Páscoas agora, que completam 4 Páscoas, e para que o ministério de Jesus, tendo 3 anos e meio, possa o arrebatamento acontecer. Logo depois da Páscoa, que faria, né, este aniversário, no Pentecostes do ano de 2027. Para mim é a data limite. Eu não posso dizer para vocês que não possa acontecer antes, em 33, em 32, em 31. Aliás, em 33 não, gente, desculpa. Em 26, em 25, em 24, eu não posso. Por quê? Porque eu estou seguindo um parâmetro de estudos, estou seguindo a Bíblia, gente, mas eu não sei se não houve alguma mudança no meio disso aí também, que a gente não está sabendo nos nossos próprios anos, no nosso próprio calendário, que nos faz destonar a data do ano 33 ou 34 deles lá para o nosso. Eu não sei, a gente não tem 2000 anos de história, a gente não tem, a gente nasceu e tem poucos anos de vida. Mas eu acredito que temos como limite o ano de 2027, o Pentecoste do ano de 2027, para que o Senhor Jesus venha arrebatar a igreja. É muito complicado, gente, falar sobre isso. Eu não vou colocar datas neste 5º dia do 3º mês, mas eu vou dizer para vocês que vai ter que se cumprir o calor do sol, a fome, a sede, e vai ter que se cumprir este avivamento glorioso, onde os servos do Senhor, os trabalhadores da última hora, brilharão como luzeiros e pregarão a palavra. E Deus vai poder derramar essa chuva serôdia e fazer com que muitos sejam salvos. Que é assim que é a vontade do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, tá bom? Eu aguardo estar com vocês brevemente, mas tudo depende do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.